O canal Cinecultura apresenta. Aos 79 anos, Goldie Hawn confessa: ele era o único que poderia fazer isso comigo. Aqui no canal é o espaço onde as grandes histórias do cinema ganham vida e onde os bastidores mais emocionantes são revelados com o respeito e a intensidade que merecem. Hoje, você vai conhecer uma verdade guardada por décadas, uma confissão que ninguém esperava, nem mesmo os fãs mais atentos. Ela fez milhões de pessoas rirem, com um sorriso inconfundível e uma presença que iluminava qualquer cena. Goldie Hawn se tornou sinônimo de leveza, alegria e carisma. Mas por trás de toda essa luz existia um silêncio, um sentimento profundo que ela manteve escondido por anos. Agora, aos 79 anos, Goldie decidiu falar. E quando falou, surpreendeu o mundo ao dizer que, entre tantos amores, apenas um homem realmente a enxergou por completo. Ele me viu de verdade. E foi o único. E o mais curioso, não era quem todos imaginavam. Prepare-se para mergulhar em uma história de amor que não segue fórmulas, em uma vida cheia de reviravoltas, decisões difíceis e uma paixão que resistiu ao tempo, mesmo sem alianças, mesmo sem promessas eternas. Porque hoje, aqui no Cinecultura, vamos contar a história real por trás do amor mais improvável e mais bonito de Hollywood, em um mundo onde tantos corações se quebram, tentando caber dentro das expectativas, onde a pressão para viver um final feliz segue roteiros que nem sempre cabem na realidade. Goldie Hawn e Kurt Russell encontraram uma maneira única e surpreendentemente simples de permanecerem inteiros. Eles escolheram um ao outro todos os dias, sem imposições, sem contratos, sem o peso das convenções, sem véu, sem aliança, sem cerimônia. Apenas amor, apenas verdade. Enquanto muitos se apressam para oficializar o que sentem diante de testemunhas e certidões, Goldie e Kurt tomaram o caminho mais íntimo e talvez o mais corajoso. Construíram uma vida baseada não na obrigação, mas na vontade. E esse tipo de compromisso, embora invisível aos olhos da lei, se provou inquebrantável diante da vida. Estão juntos há mais de 4 décadas. Em Hollywood, onde relacionamentos duram pouco mais que uma temporada de premiações, esse tipo de longevidade é quase uma lenda. Mas para Goldie, essa história nunca foi sobre milagre. Foi sobre consciência, sobre maturidade, sobre a liberdade de amar sem medo de perder a si mesma no processo. É sobre acordar e querer estar ali, disse ela certa vez. É sobre estar disposto a continuar mesmo quando o outro te enlouquece, porque você sabe que, no fundo, ainda vale a pena. Kurt nunca pediu um anel, nunca exigiu uma festa, nunca colocou condições. Para ele, o verdadeiro pacto sempre esteve nos detalhes, no cuidado silencioso, no companheirismo durante um café, nas risadas que atravessam décadas e nos silêncios que não precisam ser preenchidos. O amor deles se mostra nos gestos mais simples, nas mãos dadas enquanto caminham na rua, nos olhares cúmplices que dispensam palavras, nos momentos em que se sentam para assistir a um velho filme, às vezes um dos seus próprios, e ainda conseguem rir como se fosse a primeira vez. Goldie já disse mais de uma vez que o segredo está justamente aí, na ausência da obrigação. Estar com alguém por escolha e não por necessidade. Ser livre, mas escolher ficar. Amar com leveza, porque quando o amor é leve, ele permanece. Eles enfrentaram de tudo: os holofotes implacáveis da fama, os altos e baixos da vida em família, os julgamentos do público, o tempo passando. Mas mesmo diante de tudo isso, mantiveram o que realmente importa: a vontade de estarem juntos. Criaram uma casa onde o amor não dependia de molduras tradicionais. Criaram filhos com valores reais. Construíram uma história em que não era preciso dizer sim diante de um juiz para saber que já tinham dito sim com a alma. E continuavam dizendo dia após dia. 40 anos depois, ainda se olham como quem acabou de se encontrar. Ainda riem das mesmas piadas. Ainda se surpreendem um com o outro. E se há algo que essa história nos ensina, é que o verdadeiro amor não precisa de um palco para brilhar, ele se revela nos bastidores, quando ninguém está assistindo. Eles já haviam se cruzado uma vez, em meados dos anos 60, quando ainda eram praticamente adolescentes. Goldie tinha 21 anos, Kurt apenas 16. Gravaram juntos o filme The One and Only Genuine Original Family Band. Foi um encontro rápido, sem grandes consequências, mas deixou uma impressão suave, daquelas que o tempo guarda como memória adormecida. E então, quase 2 décadas depois, o destino decidiu reescrever aquele roteiro inacabado. Era 1983. Goldie estava escalada para o filme Swing Shift e Kurt apareceu para fazer um teste. Ele estava nervoso, um pouco ressacado e talvez justamente por isso sem filtros. Quando ela entrou na sala, radiante como sempre, ele soltou a primeira coisa que lhe veio à cabeça: cara, você tem um corpo incrível. Poderia ter sido o fim,
mas foi o começo. Gold deu uma risadinha, arqueou a sobrancelha e disse, obrigada. E naquele instante, o gelo se quebrou. Com um simples elogio impulsivo, o destino voltou a rodar. Naquela mesma noite, saíram para dançar. Escolheram o Playboy Club, um lugar vibrante, cheio de luzes, música e swing. Era como se estivessem dentro de uma cena de filme. Eles dançaram, riram, beberam e no fim da noite, Gold teve uma ideia, mostrar a ele sua nova casa. O detalhe, ela ainda não tinha as chaves. Então eles invadiram, literalmente. Arrombaram a porta e entraram rindo como adolescentes travessos. A casa estava vazia, ainda sem móveis, mas para eles aquilo não importava. Cada cômodo era uma promessa, cada passo ecoava como um sussurro de que algo estava prestes a começar. Chegaram ao quarto, e foi ali que o romance começou a se desenhar. Até que a polícia apareceu. Sim, a polícia. Um vizinho estranhou os barulhos e chamou os oficiais. Gold e Kurt explicaram a situação sem muito sucesso. Para evitar confusões maiores, decidiram sair e terminar a noite em um hotel. Esse foi o nosso primeiro encontro. Kurt contaria anos depois, sorrindo. Foi inesquecível. E foi mesmo. Uma mistura de comédia, romance e caos, que serviria de roteiro perfeito para o filme que estavam prestes a viver. O da vida real. Para a maioria dos casais, o casamento é visto como o grande final feliz, o ponto alto da história de amor. Mas para Goldie Hawn e Kurt Russell, o amor nunca precisou de alianças para ser verdadeiro, nem de um altar para se firmar. Eles ouviram a pergunta incontáveis vezes ao longo dos anos. Por que vocês nunca se casaram? A resposta, porém, nunca foi simples, e talvez por isso seja tão poderosa. Goldie já havia passado por 2 divórcios. Ela sabia o quanto um para sempre dito em voz alta podia não resistir à vida real. Sabia que papéis assinados não garantem afeto e que cerimônias não blindam corações contra mágoas. Ela não queria um contrato, queria liberdade, queria a chance de escolher amar todos os dias, sem que isso fosse uma obrigação. Eu gosto da ideia de acordar e decidir se quero continuar ali, porque essa escolha diária é muito mais significativa do que estar presa por um documento, disse ela certa vez. Quando você tem liberdade e ainda assim escolhe ficar, isso é amor. Kurt, por sua vez, sempre entendeu isso. Nunca exigiu casamento, nunca se incomodou com o que os outros pensavam. Para ele, a parceria com Gold era completa, com ou sem votos oficiais. O que importava era o que existia entre eles: respeito, companheirismo, admiração e uma leveza rara. Quando perguntaram se os filhos se importavam com o fato de eles não serem casados, a resposta foi ainda mais reveladora. Não, eles só viam o amor. Talvez esse seja o segredo. Não seguir fórmulas prontas, não se curvar às expectativas dos outros, mas sim escrever sua própria história, com as regras do coração. Eles provaram com o tempo que o que sustenta um relacionamento não é a cerimônia, é o cuidado, a escolha e a coragem de permanecer mesmo quando seria mais fácil ir embora. Em um tempo onde tantos relacionamentos são medidos por aparências, contratos ou sobrenomes compartilhados, Goldie Hawn e Kurt Russell mostraram que o que realmente importa é aquilo que se constrói dentro de casa, com presença, cuidado e afeto. Quando começaram a viver juntos, Goldie já era mãe de 2 filhos, Oliver e Kate, frutos de seu casamento com Bill Hudson. E Kurt também era pai, de Boston, de um relacionamento anterior. Mais tarde, eles teriam Wyatt, o único filho biológico do casal. Mas em momento algum, houve divisões. Não existiam os meus filhos e os seus filhos. Eram todos nossos. E foi isso que encantou Gold desde o começo. Não foram flores, promessas ou discursos românticos que conquistaram seu coração. Foi a maneira como Kurt olhava para Oliver, o modo como ele fazia Kate rir, o cuidado com que ele os tratava, sem esforço, sem imposição, apenas com naturalidade e amor genuíno. Gold, muitas vezes, observava em silêncio, levava os filhos para o set de filmagens e ficava atenta aos gestos. O que viu foi mais do que um namorado tentando agradar. Viu um homem se tornar pai por escolha. Um gesto de amor que não pode ser ensinado, só sentido. Mais tarde, Kate Hudson, hoje atriz consagrada, diria em entrevistas que Kurt foi, e sempre será, o verdadeiro pai dela. E isso diz muito, não sobre biologia, mas sobre presença, sobre o tipo de amor que se constrói nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando. A família deles cresceu cercada de risos, almoços barulhentos, brincadeiras e valores sólidos. Não era perfeito, mas era real, e acima de tudo, era guiada por uma certeza simples. O amor não precisa seguir padrões para ser verdadeiro. Às vezes, ele floresce justamente quando escolhemos o caminho mais sincero, mesmo que menos tradicional. Existem casais no cinema cuja química parece cuidadosamente coreografada, como se cada sorriso, cada toque e cada olhar tivessem sido milimetricamente planejados. E ainda assim, faltasse alma. Mas há aqueles raros pares que, mesmo dizendo poucas palavras, conseguem transmitir um mundo inteiro de sentimento. São os que não atuam juntos, se revelam. Goldie Hawn e Kurt Russell sempre fizeram parte desse segundo grupo. Eles não precisaram forçar cenas românticas ou exagerar carícias para convencer o público. Bastava que estivessem
estivessem no mesmo enquadramento. Bastava que dividissem o mesmo silêncio. A sintonia entre eles não era interpretada, era vivida. Em Um Salto para a Felicidade, lançado em 1987, o casal deu vida a uma das comédias românticas mais carismáticas e memoráveis dos anos 80. Goldie interpretava Joanna Statham, uma milionária mimada que perde a memória. Kurt era Dean Proffitt, um carpinteiro viúvo que vê na situação uma oportunidade para se vingar e acaba se apaixonando. A trama por si só já era cativante, mas o que elevava o filme era aquilo que não podia ser ensaiado. O modo como os dois se olhavam, a química nas discussões mais bobas, a ternura escondida nas provocações. Era como se eles realmente se esquecessem de que estavam atuando, como se o filme fosse apenas uma desculpa para viver diante das câmeras aquilo que já acontecia fora delas. E o público percebia, sentia, sabia. Décadas depois, já mais maduros, voltaram a dividir os holofotes em Crônicas de Natal, produção da Netflix que ganhou o coração de uma nova geração. Desta vez, eles interpretaram ninguém menos que Papai e Mamãe Noel, mas com um toque moderno, divertido e cheio de charme. Kurt deu vida a um Noel ousado e aventureiro. Goldie, a sua doce e sábia companheira. Mesmo com participações breves no primeiro filme, e uma presença mais destacada no segundo, a dinâmica entre eles era a mesma de sempre, autêntica. Cada cena carregava não apenas personagens, mas memórias, um passado compartilhado que transbordava no presente. Em uma entrevista, Goldie contou que eles assistiram ao filme juntos em casa, sem alarde, apenas os dois, rindo e comentando como se fosse um daqueles momentos tranquilos de qualquer casal. E Kurt, com sua simplicidade habitual, revelou: "Só aceitamos trabalhar juntos quando o projeto realmente faz sentido para nós dois. Não queremos fazer 10, 15 filmes juntos. Queremos que cada um deles seja especial." E foram, porque cada filme em que apareceram juntos foi uma extensão do que são fora das telas. Uma parceria verdadeira, construída na vida real, longe dos scripts. O amor deles nunca precisou ser promovido. Ele apenas existia e por isso tocava. Curiosamente, embora tenham trabalhado juntos menos vezes do que muitos imaginam, cada aparição reforçava o que os fãs já sabiam. Aquela conexão era rara, era profunda, era verdadeira. E talvez seja esse o segredo de por que suas cenas juntos são tão marcantes. Porque o que se vê na tela não é só atuação, é reflexo de um sentimento real, um amor que aprendeu a resistir ao tempo, que sobrevive ao cotidiano, que não se esgota no espetáculo e que mesmo depois de tantos anos, ainda brilha com uma luz só deles. Antes do amor tranquilo, veio a turbulência. Antes da parceria sólida, vieram os tropeços. E antes de Kurt Russell existir na vida de Goldie Hawn como porto seguro, ela passou por relacionamentos que começaram com promessas e terminaram em mágoas profundas. Seu primeiro casamento foi com Gus Triconis, um dançarino e ator com quem dividia sonhos artísticos e o entusiasmo da juventude. Eles se casaram em 1969, no auge da carreira de Goldie, pouco depois de ela vencer o Oscar. Mas enquanto ela subia rapidamente em direção às estrelas, Gus se via à sombra. A diferença de rumos, de ambições e o peso do sucesso desequilibraram o que parecia sólido. Goldie descreveu aquele período como uma colisão de expectativas. Enquanto ela queria voar, ele preferia permanecer no chão. A separação veio de forma silenciosa, mas inevitável. O divórcio só foi oficializado anos depois, quando o coração de Goldie já havia tentado recomeçar com outro alguém. Esse alguém foi Bill Hudson, músico e ator, integrante dos Hudson Brothers. Eles se conheceram em um voo de Nova York para Los Angeles, e o romance foi instantâneo, rápido, intenso e cheio de esperanças. Casaram-se em 1976. E logo vieram os filhos, Oliver e Kate. Mas o que parecia uma nova chance de felicidade logo se transformou em mais uma frustração. Bill e Goldie eram diferentes em seus ideais sobre amor, liberdade e família. Enquanto ele desejava estabilidade e um lar tradicional, ela sentia que ainda precisava de espaço, de autonomia para ser quem era. O casamento durou pouco. O divórcio, porém, deixou marcas profundas. Bill, anos depois, não escondeu o ressentimento. Falou abertamente sobre sentir-se deixado de lado, excluído da vida dos filhos, e acusou Goldie de manipular a narrativa pública. Goldie, por sua vez, nunca rebateu com dureza. Preferiu o silêncio. Talvez porque, no fundo, ela já carregava em si a dor suficiente. 2 casamentos, 2 fins difíceis e uma série de aprendizados. Aprendizados que a ensinariam, mais tarde, a reconhecer o que era amor verdadeiro e o que era apenas expectativa disfarçada. Antes de Kurt, Goldie amou e se decepcionou. Sorriu em público enquanto sangrava por dentro. Mas foi ali, entre ruínas emocionais e promessas quebradas, que ela aprendeu a não aceitar menos do que merecia. E foi só então que estava pronta para amar. De verdade. Muito antes dos tapetes
vermelhos, das estatuetas douradas e das capas de revista, existia apenas uma garotinha dançando no chão de madeira de uma escola em Tacoma Park, Maryland. Goldie Jen Home nasceu em 21 de novembro de 1945 em Washington, D.C. e parecia destinada a encantar o mundo desde o primeiro suspiro. Filha de Laura, dona de uma escola de dança, e Edward Home, um músico e maestro com raízes inglesas e alemãs, Goldie cresceu entre partituras e espelhos de ensaio. Sua mãe era judia, vinda de uma família húngara, e a espiritualidade e a música sempre estiveram presentes em casa. Era uma infância simples, mas cheia de expressão artística, o terreno perfeito para o talento florescer. Aos 3 anos, ela já estava nos palcos, ensaiando seus primeiros passos de balé e sapateado. Aos 10, dançava em uma produção profissional de O Quebra-Nozes com o Ballet Russe de Monte Carlo. Uma conquista extraordinária para uma criança de sua idade. Era tímida fora do palco, mas bastava subir ali para que se transformasse. A dança não era apenas uma atividade, era seu idioma, sua identidade, sua forma de existir. Na adolescência, Goldie mergulhou no teatro, estudou artes cênicas na faculdade, mas acabou deixando os estudos formais para abrir sua própria escola de balé. Ela queria ensinar, criar, tocar as pessoas com movimento, mas o destino tinha outros planos. Planos que incluíam luzes muito mais fortes. Em 1964, ela fez sua estreia profissional como dançarina em um show musical na Feira Mundial de Nova York. Não demorou para que começasse a trabalhar como dançarina go-go em clubes de Nova York e Nova Jersey. Era o início de uma trajetória que logo deixaria as pistas e subiria para as telas. Goldie não era uma daquelas figuras que planejavam obsessivamente a fama. Ela simplesmente brilhava. Onde estivesse, chamava a atenção. Hoje, quando se fala em comédias românticas clássicas ou em atrizes que abriram caminho para gerações futuras, o nome de Goldie Hawn é mencionado com respeito e carinho, não apenas pelo que ela fez no cinema, mas pela forma como sempre foi maior do que os personagens que interpretou. Nem mesmo uma vida marcada por aplausos, prêmios e sorrisos garante proteção contra o medo. E Goldie Hawn, acostumada com os holofotes e os tapetes vermelhos, descobriu isso da forma mais dura. Quando o silêncio da noite foi quebrado por algo que ninguém espera, uma invasão ao seu próprio lar. Foi em Los Angeles, na casa onde Goldie e Kurt construíram tantos momentos em família, que tudo aconteceu. O casal havia saído para jantar, uma noite comum, mas ao voltar, Goldie sentiu o pressentimento estranho ao atravessar a porta, e bastou entrar em seu closet para perceber, algo estava errado. Eles arrombaram a porta do meu armário, uma porta de segurança, ela contou, ainda visivelmente abalada. Levaram tantas das minhas coisas que eu guardava com carinho. O impacto foi profundo. Não era apenas a perda material, era a sensação de violação, a quebra da segurança no espaço onde ela se sentia mais protegida. Achou que aquilo seria um episódio isolado, mas apenas 4 meses depois, sozinha em casa, ouviu um barulho alto vindo do andar de cima. No início, pensou que fosse algo lá fora. Só no dia seguinte descobriu. Haviam tentado entrar novamente. Desta vez, o medo ganhou espaço dentro dela. Desde então, nunca mais fico sozinha sem um segurança por perto, revelou. A leveza que sempre a acompanhou foi substituída por um tempo por vigilância constante, alarmes, câmeras, precauções que ela nunca imaginou precisar. E foi então que juntos, ela e Kurt tomaram uma decisão importante: deixar a casa onde moravam e se mudar para Palm Desert, um lugar mais calmo, mais reservado, longe da rotina exposta de Los Angeles. A mudança foi grande. Significava deixar a casa onde os filhos cresceram, os corredores cheios de lembranças, os cômodos onde o riso ecoava livre, mas também foi um novo começo, um ato de autocuidado e, acima de tudo, uma reafirmação de que, mesmo nos momentos mais sombrios, eles estavam juntos, como sempre estiveram, porque o amor deles não se limitava aos bons tempos, ele se fortalecia nas dificuldades. E como Goldie mesma disse, quando a vida se torna instável, o que você quer é ter alguém ao seu lado que te segure firme, e eu tive. Com o passar dos anos, Goldie Hawn se transformou em algo ainda maior do que uma estrela de cinema. Ela se tornou uma voz de experiência, uma mulher escutada não só por causa do brilho da fama, mas por tudo o que viveu fora das câmeras, nos bastidores do amor, da dor e da escolha contínua de permanecer ao lado de alguém. Ao falar de relacionamentos, Goldie não entrega frases prontas, não promete mágica. Ela fala com a serenidade de quem amou de verdade, sofreu, se reergueu e aprendeu que amor duradouro não é feito de perfeição, mas de presença, paciência e imperfeição compartilhada. Em entrevistas recentes, ela revelou o que acredita ser o segredo para um relacionamento que sobrevive não apenas ao tempo, mas às transformações que ele impõe. Para ela, o que sustenta um casal não são promessas feitas sob holofotes, mas honestidade nas conversas, liberdade para ser quem se é e uma coisa chamada elasticidade emocional. Essa foi a palavra que ela escolheu e ela tem peso. Goldie acredita
acredita que toda relação que se pretende duradoura precisa ter a capacidade de se esticar sem arrebentar, de acomodar as fases difíceis sem deixar de ser lar, de entender que às vezes o amor vai se desgastar um pouco. E tudo bem, o que não pode é deixar de cuidar. Ela é direta ao falar dos desafios da convivência. Todo mundo, em algum momento, vai se sentir frustrado com o outro, vai achar que está perdendo espaço, vai ter vontade de gritar, vai sentir vontade de ficar sozinho por um tempo. Mas isso não quer dizer que o amor acabou, só quer dizer que a relação está viva. Goldie e Kurt sempre optaram pela conversa em vez da cobrança, pelo diálogo real, aquele que não finge que está tudo bem quando não está. Ela insiste que a gentileza é o tempero mais poderoso do amor. Você tem que ser gentil, nem sempre, mas às vezes. E essas vezes podem salvar tudo. Outro pilar fundamental da relação entre os dois é a liberdade. Não aquela que distancia, mas a que acolhe. Goldie nunca acreditou em amor que sufoca, que exige exclusividade absoluta a ponto de anular o outro. Para ela, o amor verdadeiro é aquele que respeita os ciclos individuais, as necessidades de silêncio, os momentos de dúvida, e mesmo assim permanece. Ela não evita temas delicados. Fala sobre a natureza humana, sobre a atração que podemos sentir por outras pessoas ao longo da vida, mesmo estando comprometidos. Isso acontece, é normal, mas o que define um casal não é o que sentimos, é o que escolhemos fazer com isso. Nós conversamos sobre tudo. É isso que mantém a confiança viva. A maturidade do relacionamento deles se manifesta em pequenos gestos e grandes silêncios. Saber quando falar, saber quando escutar, saber quando dar espaço, saber quando ficar, mesmo sem ter certeza de tudo. Com o tempo, Goldie e Kurt entenderam que o amor verdadeiro não se mede por quantas vezes você diz "eu te amo", mas por quantas vezes você escolhe ficar. Principalmente nos dias em que seria mais fácil ir embora. Ela não idealiza o amor, ela o apresenta em sua forma mais humana, real, falho, mas incrivelmente bonito. Um amor que aprende, que muda, que erra, mas que nunca para de tentar. Talvez seja por isso que a história deles comova tanta gente, porque ela não parece uma fábula inatingível, ela parece possível. É uma história de amor que não se sustenta no encantamento eterno, mas na decisão diária de olhar para o outro e dizer, ainda vale a pena, mesmo com tudo, talvez até por causa de tudo. 40 anos, 4 décadas de risos, filmes, filhos, desafios, manhãs comuns e noites memoráveis. Em um universo onde os romances costumam durar menos do que uma temporada de premiações, Goldie Hawn e Kurt Russell continuam sendo uma exceção luminosa, um casal que ainda caminha de mãos dadas, literalmente e emocionalmente. Em 2025, eles continuam sendo presença marcante em eventos de gala, como o Oscar. Mas o que chama a atenção não é o brilho das joias ou o glamour dos trajes, é o olhar entre eles. Um olhar cheio de história, de cumplicidade, de tudo o que já foi vivido e do que ainda está por vir. Goldie, aos 79, surgiu deslumbrante em um vestido amarelo vibrante da Dolce & Gabbana. Ao seu lado, Kurt, em um smoking clássico, carregava aquele mesmo ar tranquilo de quem encontrou o seu lugar no mundo. Eles se entreolhavam com aquela familiaridade que só existe entre quem compartilha uma vida inteira. Não havia exagero nem teatralidade, apenas uma conexão silenciosa que dizia mais do que qualquer discurso. E mesmo longe dos holofotes, esse amor segue pulsando no cotidiano. Nos cafés da manhã simples, nas conversas sobre os netos, nas caminhadas despreocupadas que fazem questão de manter. Eles se tornaram avós 7 vezes. E é no convívio com a nova geração que encontram uma alegria tranquila, aquela que só vem com o tempo bem vivido. Cada gesto deles é um lembrete de que o amor, quando bem cuidado, não envelhece, ele amadurece, ele aprofunda, ele aprende a ser presença, aconchego, escolha, todos os dias. Goldie costuma dizer que a história deles não precisou de final feliz, porque nunca foi sobre um fim, foi sempre sobre continuidade. E talvez esse seja o detalhe mais bonito. O que eles construíram juntos não se esgotou com o passar dos anos, só ganhou mais sentido. Mais do que um casal de Hollywood, eles são um exemplo raro de parceria genuína. Um daqueles amores que não cabem apenas nas telas, porque pertencem à vida real. Depois de tudo que viveram, dos começos inesperados às declarações no tapete vermelho, dos filhos que criaram ao amor que escolheram renovar dia após dia, fica uma pergunta inevitável. Qual momento dessa história te tocou mais? Foi quando Kurt, ainda jovem e desajeitado, elogiou Goldie de um jeito totalmente fora de hora, mas absolutamente sincero? Ou quando ela olhou para ele no Oscar e disse, isso é um pedido de casamento? Talvez tenha sido aquele beijo carinhoso em uma estreia, já com cabelos grisalhos e rugas de sabedoria, mostrando que o amor deles não apenas resistiu, ele floresceu com o tempo. Ou quem sabe, o mais marcante foi algo invisível, aquele jeito de estarem sempre perto, mesmo quando o mundo ao redor parecia desabar. Agora, a pergunta é sua. Qual cena, na tela ou na vida, mais te emocionou? Conta pra gente aqui nos comentários. E se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, curta esse vídeo,
Se inscreva no canal e continue com a gente, porque histórias assim não acontecem todos os dias. E quando acontecem, merecem ser lembradas.